Depois que eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre cargo trampolim, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição e um card se você quiser ver esse vídeo. Algumas pessoas pediram para eu explicar mais como que é a atividade de assessor de juiz, já que essa é uma grande possibilidade de ser um bom cargo trampolim para magistratura. Vamos falar sobre isso hoje? Eu sou Thales Braghini Leão, sou juiz federal, professor de direito e a minha intenção aqui no canal é tentar te ajudar a também conseguir o cargo dos seus sonhos. Naquele outro vídeo eu mencionei para vocês que eu não acredito nessa história de que cargo trampolim é realmente muito importante nos grandes concursos, magistratura, MP e tudo mais. A minha experiência própria e o conhecimento que eu tive me mostrou que isso até pode ajudar, mas nem sempre, e em alguns cargos até pode atrapalhar dependendo do seu trabalho. E aí, alguns assessores de juiz e outras pessoas que pensam em exercer a atribuição na assessoria de juiz me pediram para que eu contasse a minha opinião, as minhas experiências, porque eu era assessor e depois consegui me tornar juiz. Então, eu realmente poder contar o que eu acho, o que contribui você ser assessor e o que atrapalha, os prós e os contras. Primeiro eu quero explicar mais ou menos como que funciona o trabalho de um assessor, a importância dele dentro da estrutura do judiciário e como que é a relação de trabalho entre assessor e juiz, porque isso é algo primordial de ser compreendido. Claro que quando a gente está falando de relações de trabalho dentro do Poder Judiciário, a gente não pode esquecer que o Poder Judiciário é bastante amplo, existem vários tipos de tribunais, estaduais, do trabalho, militar, federais, e eu vou, é claro, canalizar um pouco das minhas experiências que foram na Justiça Federal, tanto quando eu era assessor, quanto agora como na condição de juiz, tendo uma equipe me auxiliando, os meus assessores. Na magistratura estadual e no trabalho, a regulamentação do número de assessores, como que esses assessores entram, se pode gente de fora da carreira, ou seja, pessoas que não são nem técnicos, nem analistas dos tribunais, se eles podem se tornar assessores do juiz por meio daquele mecanismo que é o cargo em comissão. Tem alguns tribunais que aceitam isso, mas na magistratura federal, os servidores do tribunal é que compõem a assessoria do juiz. Na Justiça Federal da Terceira Região é de uma maneira, na Primeira Região é de outra, então tem algumas variações. Quando eu trabalhei na Primeira Região, quando eu era assessor, na época, a regulamentação do Tribunal da Primeira Região colocava 2 assessores para o juiz titular, 2 assessores para o juiz substituto em cada vara. Então tinha o oficial de gabinete e o assistente do gabinete dentro do gabinete de cada um dos 2 juízes. Então essa divisão era uma divisão igualitária. O juiz titular e o juiz substituto poderiam compor a equipe deles, e aí o oficial de gabinete recebia uma função de confiança de nível 5 e o assistente de nível 3, e isso repercute diretamente no pagamento, no salário deles. A de nível 5, naturalmente, por ser o supervisor da equipe, recebe um pouco mais, e a de nível 3 recebe mais do que o salário sem essa função, mas é menor, naturalmente, do que a de nível 5. Essa distribuição de pagamentos tem correlação direta com a distribuição de ordens dentro do gabinete. O supervisor tem a chefia desse gabinete, ou seja, ele reporta-se diretamente ao juiz e comanda os trabalhos daquele gabinete, recebe diretamente as ordens e repassa para a equipe, que pode incluir, inclusive, estagiários, como normalmente ocorre na Primeira Região. Aqui na Terceira Região é um pouco diferente. Aqui a estrutura de quase todas as varas aí tem algumas variações conforme o tipo de vara, mas a estrutura que eu poderia dizer que é a mais comum é de ter 3 assessores, sendo um o oficial, o chefe do gabinete, e mais 2. E apenas um deles ser exclusivo do gabinete do juiz substituto. Os outros 2 ou servirem indistintamente ou serem exclusivos do juiz titular. Mas na realidade, na prática, em todos os lugares que eu já atuei, e foram vários lugares, é muito comum, e isso é realmente algo que acontece, os juízes titular e substituto, quando lotados na mesma vara, eles chegarem num senso comum de que é melhor para o trabalho da vara que a equipe dos assessores direcione o trabalho para ambos os juízes e não dividindo por juiz, mas sim por matéria, de maneira que o assessor que tem mais hábito, que sabe mais de previdenciário, por exemplo, cuide da matéria previdenciária, e aquele servidor que gosta mais do penal, não se dá muito bem no cível, ele consiga cuidar das sentenças penais ou do andamento dos processos penais,
que estão no gabinete. Então, dessa maneira, você consegue uma lógica de maior eficiência do trabalho. Mas quem que determina essa ordem, essa lógica? Naturalmente, é o juiz que está lotado. Sendo o gabinete próprio, é o juiz titular ou o substituto, e sendo esse consenso, pelo menos nas minhas experiências, essas decisões sobre o que vão fazer, como vão fazer, acaba sendo produto de um consenso entre o juiz titular e o substituto, por meio de reuniões ou conversas, ou simplesmente aquele diálogo rápido de explicar o porquê que acha que tem que ser dinamizado de uma ou de outra forma. Mas tudo isso significa dizer que a equipe de trabalho acompanha a forma de trabalho do juiz. Ou seja, você que é assessor, ou você que pretende ser assessor, ou que você está talvez pensando em ser assessor, a regra número 1 que você tem que compreender é que você integra uma equipe, e essa equipe ela é chefiada pelo juiz. Então as decisões dele é que serão transmitidas por meio da equipe técnica, da assessoria. E o nosso trabalho, né, eu estou me incluindo como assessor, como ex-assessor, com muito orgulho, o trabalho da assessoria é dinamizar o trabalho do juiz. É pura e simplesmente conseguir canalizar aquilo que o juiz pensa e materializar nos vários processos que estão pendentes, que estão conclusos para decisão ou sentença. Então é muito esse trabalho de entender quem é o juiz que você trabalha e como direcionar esse trabalho. Então vamos falar, para a gente entender melhor, quais seriam, na minha opinião, os prós e os contras de ser assessor, mas um assessor que está pensando em concurso público. Não é o assessor que pura e simplesmente trabalha na assessoria e não tem mais pretensões de continuar estudando para concursos públicos. Eu era um assessor que sonhava em concurso público, tive a grande sorte de só ter trabalhado com juízes que não se importavam com isso e, muito pelo contrário, que me davam força, me davam apoio. Trabalhei com juízes que me ajudaram muito no desenvolvimento da minha carreira profissional para que eu conseguisse lá na frente ter a aprovação no concurso de juiz federal. Então, nem sempre isso acontece, tem muito assessor que acaba até escondendo do juiz que ele trabalha que ele está estudando para concursos públicos, porque, é claro, a gente sabe que um assessor, quando está muito bom, quando está produzindo muito bem, quando está sabendo muito, ele está estudando muito firme para concurso, uma hora ele vai passar e você, juiz, vai perder aquele seu aliado que está te ajudando tanto. Então tem juiz que não se dá muito bem com essa história, não gosta muito da ideia de perder o assessor. Eu aprendi a forma de pensar desses meus colegas que foram meus chefes na época e concordo com eles. A gente tem que incentivar as pessoas a progredirem, a irem mais além, e se tiver algum assessor que tiver com pretensões de estudar, eu vou ser o primeiro a sentar do lado dele para ajudar. A minha equipe de trabalho, em vários lugares que eu passei, incluía pessoas que estavam antenadas em concursos, e eu tentava, no máximo possível, motivar essas pessoas e tentar ensinar para elas o que eu fazia para que elas consigam melhorar a capacidade delas de estudar. Faz parte, e eu nunca tive medo de perder assessor não, porque para mim isso é uma coisa que faz parte. Mas vamos lá, primeiro eu quero falar os contras. O que atrapalha para você conciliar a atividade de assessor, a assessoria jurídica, com o concurso, principalmente concursos difíceis, concurso de magistratura, MP. Então vamos falar dos contras. E por que eu tenho que falar dos contras? Porque se você é assessor e está pensando em deixar de ser, porque você acha que isso está te atrapalhando na sua missão de se tornar um concurseiro, de se tornar um juiz lá na frente, uma promotora, etc., você pode considerar esses aspectos que eu vou trazer aqui, tanto os prós quanto os contras. E se você está pensando em se tornar assessor, você já vai ter uma dimensão da onde você está querendo se meter. Isso é importante, a gente tem que saber disso também, porque nem tudo são flores. O serviço público não é a facilidade toda que se diz por aí, tem muitas responsabilidades, e esse é o primeiro contra que eu quero assinalar na atividade da assessoria. Porque dentro da Justiça Federal, todo cargo público tem responsabilidade. Isso é inerente ao trabalho no serviço público. A gente, quando entra como servidor público, a gente assume responsabilidades perante o poder público, perante o povo a quem a gente serve. Isso é óbvio. Mas quando você aceita uma função de confiança, no caso da Justiça Federal, ou até mesmo um cargo em comissão, no caso da estadual e de outros poderes judiciários, você assume uma responsabilidade a mais. É uma responsabilidade direta com o seu chefe, com o seu superior hierárquico, que no caso é o juiz. E essas responsabilidades, elas principalmente são mais pesadas para um assessor, porque muitas vezes você se vê obrigado a solucionar casos
da vida dos outros. Ou seja, você vai ter que raciocinar o problema dos outros e decidir como se você fosse o próprio juiz da causa. É óbvio que aquilo que você vai sugerir para o juiz não necessariamente vai ser acatado por ele. Talvez ele não aceite a sua sugestão, peça para fazer de novo, ou ele mesmo faça outra sentença. Você sugeriu a procedência e ele resolve negar o pedido. Isso acontece, faz parte da dinâmica de trabalho entre juiz e assessor. Mas a gente sempre, enquanto assessor, e eu também tinha isso, fica com aquela pulga atrás da orelha, pensando, nossa, mas e se o juiz nem lê isso e ele pegar e simplesmente assinar, e o medo que você fica de estar decidindo errado, de estar dificultando, atrapalhando a vida de alguém, de estar fazendo aquele erro grande, aquele erro grave no processo. Então, sempre fica esse peso, essa responsabilidade é algo que persegue a atividade da assessoria. Eu vejo que muitos assessores são até inseguros e sempre se socorrem tentando ir conversar com o juiz o tempo todo para tentar ter certeza que estão indo para o caminho certo. Eu acho que isso é uma coisa que acaba fazendo parte, é natural, porque eles não têm, normalmente quando você ainda é assessor, você não tem aquela segurança toda para dar uma decisão. E é por isso que você é servidor ainda não passou no concurso da magistratura. Vai chegar a hora, você que está estudando, que está se preparando, porque existe um ponto de maturidade nessa responsabilidade em que você começa a perder o medo de dar aquela sua decisão. Já falei disso no vídeo sobre insegurança para concursos públicos, nem precisa da gente abordar isso agora. Mas a responsabilidade em cima de um assessor é realmente um pouco maior do que no serviço público em geral, dentro do Poder Judiciário. E aí, com isso, em decorrência dessa própria responsabilidade maior, vem o segundo ponto, que eu classifico como cobrança. O assessor, ele vai receber cobrança direta do juiz, porque a gente está falando, o trabalho do assessor é o trabalho do juiz, é o produto final do juiz. É sentença, é decisão de mérito, e isso é o produto final, é o que o juiz mais importa quando ele vai analisar os números, a movimentação, o trabalho dele em termos de produtividade. Então, se um assessor estiver travando o processo, o juiz vai querer saber por quê. Ele vai cobrar, ele vai pedir produtividade, ele vai pedir mais sentenças por semana, ele não vai se importar, às vezes, se você está com dificuldade de compreender aquele tema ou não, ele vai te pedir para devolver o processo com uma sugestão de sentença, que é o que a gente chama de minuta. E muitas vezes você vai encontrar juiz que pressiona um pouquinho, e a gente vai falar disso no próximo tópico. Agora, o mais importante nesse aspecto das cobranças e da produtividade do assessor é que a melhor forma de você ser assessor é você compreender que você está reproduzindo o entendimento de alguém, de um juiz, ou de mais de um, quando você assessora mais de um juiz, nesse esquema que eu mencionei de juiz titular e substituto. Então você tem que conhecer bem como pensa esse juiz, como ele escreve, o que ele gosta e o que ele não gosta. Porque a partir do momento que você tem boa dimensão disso tudo e sabe usar os modelos anteriores desse juiz, você consegue produzir um material que realmente é útil para aquele juiz e que ele vai ler, concordar, assinar e mandar publicar a sentença, por exemplo. Ou alterar muito pouca coisa, você vai dar um pouco menos de retrabalho para o juiz, mas reproduzindo aquilo que você já sabe que ele pensa. Isso facilita muito e diminui a sua cobrança enquanto assessor, que realmente é bem grande. Agora, o próximo ponto que eu acho muito difícil de ser assessor é a completa falta de autonomia, porque não tem como. O assessor, ele é alguém que integra a equipe do juiz para auxiliar o juiz. Ele não é a própria atividade jurisdicional. E a gente tem que ter compreensão disso. Eu aceitava numa boa essa situação e procuro sempre trazer isso para a nossa equipe quando eu estou integrando como juiz uma equipe de assessoria, ou seja, estou comandando uma equipe de assessoria. A gente tem que deixar isso bem claro, que os assessores eles reproduzem os entendimentos dos juízes. Então, quando o juiz tem um entendimento convicto sobre um determinado tema, é aquele entendimento que o assessor tem que reproduzir. E não interessa se o assessor é contrário, se o assessor é contra. Quando eu era assessor, o máximo que eu fazia, em alguns aspectos, quando eu percebia que o juiz tinha um entendimento já consolidado, mas aquele entendimento, por exemplo, era contrário à doutrina majoritária, contrário a um posicionamento da jurisprudência, ou, como já aconteceu comigo, de eu detectar que o entendimento do juiz era contra uma súmula do STJ, o máximo que eu fazia era
conversar com o juiz. E quando o juiz me dava abertura para isso, nesse meu exemplo ele dava. Então eu conversei com ele, mostrei para ele a súmula, aí ele falou que realmente não se lembrava da súmula, mas que mesmo assim ele era contrário àquele posicionamento que estava versado na súmula. Então aí eu só sugeri para ele a gente acrescentar na fundamentação uma explicação do porquê que a súmula não era aplicável na compreensão do juiz, porque era ele que estava decidindo. Eu, se fosse decidir, aliás, eu já decidi esse mesmo tema seguindo a súmula, mas quando eu decidia por ele, quando eu preparava as decisões por ele, eu preparava as decisões afastando a súmula, mas eu consegui que ele concordasse comigo que era bom a gente acrescentar uma fundamentação do porquê na compreensão dele aquela súmula não era aplicável, ou não era o caso de se aplicar aquela súmula, porque que ele estava afastando a súmula. Assim a gente resolveu a questão da existência de uma súmula que era contrária ao entendimento dele. Mas isso reflete a completa falta de autonomia do assessor. Não sou eu, assessor, que decido o que o juiz vai produzir em termos de entendimento. O máximo que um bom assessor faz é avisar, é conversar, trocar uma ideia com o juiz e mostrar para ele que pelo menos tem que dar uma incorporada na fundamentação. Isso é ótimo, faz parte da dinâmica de trabalho assessor-juiz e quem ganha com isso são os jurisdicionados, porque a gente consegue construir uma decisão fundamentada que não peca na questão jurídica, ainda que os entendimentos sejam conflituosos, mas isso faz parte do direito e não tem problema nenhum. O grande problema mesmo da falta de autonomia, e aí vem a dificuldade de ser assessor, é quando você tem que fazer uma sentença ou uma decisão num caso que você é completamente convicto do contrário. E aí eu me lembro de alguns casos em que eu preparei uma minuta muito boa, pela procedência muito bem fundamentada, e ela voltou com um recadinho do juiz que eu trabalhava dizendo só que não concordava e queria negar o pedido. Só que não veio acompanhado dos fundamentos, do porquê, e eu tive que pensar em uma forma de negar alguma coisa que eu acreditava que era procedente. E aí para o assessor é muito mais difícil. Aí eu fui, conversei com o juiz, pedi para ele me explicar um pouco mais o que ele pensava. Ele me ajudou com alguns fundamentos, isso é importante, essa relação entre juiz e assessor. E aí facilitou um pouco para eu entender qual era o mecanismo de entendimento dele e reproduzir isso em texto escrito, de maneira que ele conseguisse sentenciar de acordo com o entendimento dele, porque é isso que prevalece. O entendimento do juiz. É ele que vai assinar a sentença e assumir a responsabilidade final pelo produto jurisdicional que está saindo ali. Mas o assessor realmente não tem autonomia para decidir o que está na mão dele. E um outro aspecto que eu classifico como muito difícil na atividade de ser assessor é a necessidade contínua de estudar. Não adianta. Quem decide ir para uma assessoria, por exemplo, aceitar a função de confiança e assumir essa função na assessoria, ele tem que entender que ele vai precisar manter contínua a rotina de estudos. E mesmo que ele não tiver mais pretensões de concurso, e geralmente quem não está pensando em concurso já quer pendurar os livrinhos e não quer mais estudar nada, mas para ser assessor não tem jeito. Vai ter que continuar acompanhando jurisprudência, consultando doutrina diante de casos complexos, senão não vai ser um bom assessor. E vai ter que pesquisar, vai ter que procurar modelos anteriores, vai ter que conversar com o juiz sobre discussões jurídicas. Então, a cabeça vai ter que estar antenada nos estudos. Geralmente, o bom perfil da assessoria é aquela pessoa que não tem medo de estudar, que não tem medo de pesquisar, que não tem medo de entender coisas novas, de aprender coisas novas. Esse é o melhor perfil para assessoria. Mas eu falei só de ponto negativo, chegou a hora da gente falar então quais são as vantagens de você ser um assessor ou assessora e preparar para concurso público. O que isso é bom para você que está sonhando com concurso público, mas é eventualmente assessor ou assessora. A primeira vantagem que eu quero destacar com vocês é a necessidade de estudar. Eu acabei de mencionar que é uma desvantagem, que é uma dificuldade, mas, por outro lado, pensa bem, você vai trabalhar numa coisa que é o produto final da atividade jurisdicional. Então, para quem, assim como eu, tinha sonho de se tornar juiz, ser assessor é ótimo. Você tem que estudar, você tem que correr atrás. Eu adquiri um hábito de acompanhar informativos, de ficar de olho na jurisprudência a partir da minha experiência como assessor. Ali nasceu o meu hábito de acompanhar as decisões do STF e do STJ. E o fato de tomar contato com vários tipos de casos também ajuda o assessor a aprender a pesquisar assuntos que ele não estava acostumado a ver. Eu me recordo aqui de cabeça
de que o meu primeiro contato assim grande mesmo com o tema do trabalho escravo surgiu de um processo em que eu estava atuando ainda como assessor e que eu tive que preparar uma minuta de sentença de um caso bem complexo que envolvia a exploração de trabalho escravo contemporâneo. Eu adorei o tema, eu pesquisei a fundo, eu procurei na doutrina, na jurisprudência, eu fiquei algumas semanas preparando a minuta e ela foi integralmente acatada pelo juiz que eu era subordinado. Aquilo para mim foi uma satisfação muito grande, porque foi fruto da minha pesquisa, dos meus estudos e foi algo que eu gostei tanto que eu levei para o meu mestrado. Hoje eu faço mestrado pesquisando o tema trabalho escravo e foi algo que surgiu na minha vida graças ao trabalho e à minha atividade de assessor. Então estudar para mim era uma coisa muito boa, mas porque eu estava focado em concurso e queria cada vez aprender mais e cada vez aprender coisas novas. Por outro lado, você ser assessor também traz um desafio muito bom para você. Esse desafio de ter que pesquisar, de ter que ir atrás, de ter que buscar as coisas, é algo que te motiva e te tira o medo de tentar ser juiz, de tentar ser promotor, defensor e tudo mais, porque você está sempre tendo que desafiar algo novo. A assessoria ela acaba exigindo isso. Eu tinha como hábito nem ir conversar muito com o juiz com o qual eu trabalhava. Eu preferia tentar resolver a sentença em termos de desafio mesmo. Eu tentava fazer e levar para que ele fosse corrigir. Vou falar um pouco disso depois, mas a minha ideia era justamente essa, encarar como um desafio, encarar como quase que fosse uma prova de verdade. E aí entra o nosso próximo ponto positivo, que ser assessor te ajuda na parte da técnica. E aí, especialmente para você que é assessor e está querendo se tornar juiz, se tornar o chefe, você vai aprender a técnica de sentença. É claro que a sentença que é feita no dia a dia, na realidade, não é exatamente a sentença que você vai levar ali para a prova, porque ela é feita à mão, tem outro tipo de afinamento técnico. Mas você entender como que se estrutura uma sentença, o que é importante nela, o que precisa nela, até porque depois você vai ver os embargos de declaração, você vai ver o tribunal devolvendo a apelação, anulando coisas se a sentença estiver errada. Então a gente acaba aprendendo um pouco de como montar uma sentença, como estruturar o pensamento. E aí o próximo passo é você transformar essa técnica de trabalho numa técnica de estudo e treinar a sentença à mão. Foi algo que eu fiz, mas faz parte, e você ter aprendido um pouco da técnica contribui sim para você transformar isso em técnica de prova. Então essa parte da técnica eu sempre achei muito interessante na minha atividade de assessor. E o principal, você aprende técnica com alguém corrigindo de graça para você a sentença. Porque quando o juiz analisa e fala, mas faltou alegar tal coisa, faltou afastar tal alegação, faltou tal coisa, você aprende como trabalhar os argumentos, você aprende como montar mesmo uma sentença com alguém muito mais bem qualificado e experiente te orientando nesse aspecto. E de graça, melhor do que qualquer cursinho. Eu sempre via dessa forma. Outro aspecto interessante, e aí a gente não pode negar, eu não neguei isso quando eu falei sobre os cargos trampolim, é que realmente na fase da prova oral, a atividade de assessor é uma atividade muito bem vista por uma banca examinadora de concurso público, principalmente da magistratura. Porque a gente sabe e faz parte que um bom assessor, ele tem tudo para se tornar um bom juiz. Ele já está treinado, ele já está qualificado, ele já está ambientado com a produção do Poder Judiciário. Então, realmente nessa específica fase final do concurso, ser assessor é algo que pode contribuir até mesmo para a sua segurança de fazer a prova com mais tranquilidade, sabendo que a sua experiência anterior vai ser muito bem vista ali pelos examinadores. Mas, conforme eu já havia mencionado no outro vídeo, isso não garante nada, a sua prova vai te arguir de verdade sobre conteúdo jurídico, então trata de estudar, não adianta montar no cargo e achar que ele vai te levar longe, porque não é bem por aí, e até mesmo porque você tem a primeira fase e a segunda fase, que são barreiras muito grandes até chegar à prova oral. Quando você chegar à prova oral, sinta-se confiante, porque realmente a sua experiência anterior pode sim contribuir, mas ela não é decisiva, conforme eu mencionei naquele outro vídeo, e nem é a maioria dos que passam em concurso
fruto da assessoria. A maioria vem de outros cargos ou até mesmo da advocacia. Então, isso realmente é uma lenda. O concurso da magistratura não está selecionando somente assessores, você não precisa ter receio disso, caso você não seja e nem queira se tornar um assessor. E você que é assessor, você sofre essas angústias que eu mencionei aqui? Você acha que esses aspectos são pontos positivos? Você que não é assessor, fala para mim uma coisa, tem vontade de ser assessor? Tem curiosidade de ser assessor algum dia na sua vida? Deixem aqui nos comentários. Não esqueçam de seguir o canal, curtir o vídeo. Até mais, até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado para você que ficou acompanhando até agora o vídeo.